Falando agora do nosso conectivo OU. Já vimos o e agora vamos falar do OU. Vem comigo. Deixa eu ficar pequeno aqui. Uma proposição composta disjuntiva, falou de disjunção, tá falando do conectivo OU, tá bom? Será verdadeira se pelo menos uma das proposições simples forem verdadeiras. Então, peraí. Ela é verdadeira se pelo menos uma for verdadeira. Então, presta muita atenção nessa palavrinha aqui, ó. Ó, se pelo menos uma. Quando eu digo pelo menos uma, pode ser duas? Pode ser três? Pode. Então, ela vai ser verdadeira quando pelo menos uma, então significa que pode ser mais de uma, quando pelo menos uma for verdadeira. Ah, Felipe, então significa que não importa a quantidade de verdadeiro que aparecer. Pode ser só um verdadeiro que vai dar verdadeiro. Olha na de baixo aqui, ó. Pode ser só um verdadeiro que vai dar verdadeiro. Mas também podem ser dois verdadeiros, porque é pelo menos uma verdade. Isso significa também, o lado oposto é que ela só vai ser falsa, aqui ó, quando todas forem o quê? Falsa. Então, ó, se todas forem falsas, ó, falso com falso vai dar falso. Por quê? Porque aí não vai ter pelo menos uma verdade. Para ser verdade, o verdadeiro tem que aparecer. Se você está fazendo uma analogia com o e, você está pensando assim, caramba, então o e, ele só é verdade, né, quando tudo for verdade. O ou só é falso quando tudo é falso. Então, eu vou repetir. O e só é verdade quando tudo é verdade. O ou só é falso quando todas são falsas. Tá bom? Beleza. Felipe, você me explicou no e, através do exemplo lá do meu filho, que por que é verdadeiro, por que é falso. Você pode fazer isso com ou? Claro que eu posso. E claro que eu vou fazer. Aqui, ó. Deixa eu pegar um slide branco aqui. E vamos lá. Ó, claro que eu vou fazer isso com você. Vou deixar você sem entender? Só ficar decorando? Claro que não, vou te explicar o porquê. Ó, uma proposição P, uma proposição Q. E o resultado da tabela. Tudo bem? Qual é a combinação que nós já padronizamos? VV, VF, FV, FF. Essa é a sequência que nós já padronizamos. Show de bola? Show de bola. Agora, eu vou fazer o seguinte. Qual vai ser o resultado? Vamos pegar um exemplo. Ó, vou ao cinema ou vou ao teatro. Quando eu falo vou ao cinema ou vou ao teatro, presta muita atenção aqui. No nosso dia a dia, quando eu falo isso, falo, galera, amanhã eu tô de folga, então eu vou ao cinema ou vou ao teatro. Aí você fala, o Felipe tá dizendo que ele vai ao cinema ou ele vai ao teatro. É normal que o teu cérebro pense assim, poxa, o Felipe, ele vai escolher uma das duas para fazer. É ou não é normal que pense assim? Mas muito cuidado que não é isso que está escrito ali. Por quê? Vou ao cinema ou ao teatro? Se eu for ao cinema, mas não for ao teatro, eu menti ou falei a verdade para você? Eu falei a verdade. Por quê? Porque eu disse que ia fazer um ou outro. Eu não me obriguei a fazer os dois. Eu dei alternativa. Você concorda? Então, se eu fizer uma, mas não fizer a outra, não tem problema. Porque eu disse que ia fazer um ou outro. Tá bom? Igual o exemplo lá do seu filho.
você chega para o seu filho e fala assim, papai vai te dar uma bola ou um boneco. Você traz a bola para ele e não traz o boneco. Tudo bem, porque você falou para a criança que você ia trazer um ou outro. Você não disse que ia trazer os dois. Beleza? Se eu não for ao cinema, mas for ao teatro, não fui ao cinema, mas fui ao teatro, eu falei a verdade para você. O exemplo do seu filho, vou te dar uma bola ou um boneco. Você não traz a bola, mas traz o boneco. A criança ficou feliz, porque você disse que ia dar um ou outro. Você cumpriu. Você não deu o primeiro, mas você deu o segundo. Tá valendo. Agora, vou te dar uma bola ou um boneco. Você não dá nenhum, nem outro. Aí você mentiu para a criança. Vou ao cinema ou ao teatro. Se eu não for ao cinema e também não for ao teatro, aí eu menti. Não adianta eu falar que vou fazer uma coisa ou outra se eu não faço nenhuma das duas. Concorda? Por isso que isso aqui é falso. Qual é a grande dúvida? A grande dúvida é quando as duas são verdadeiras. Aí presta atenção agora. Eu digo, vou ao cinema ou vou ao teatro. Chega na hora, eu vejo o filme, saio do filme, vejo que a peça do teatro está começando. Aí eu vou para o teatro. Eu menti ou falei a verdade para você? Eu falei a verdade. Mas, Felipe, você disse que ia fazer um ou outro. Eu sei. Mas lembra que acabamos de falar que o conectivo o conectivo ou, ele é verdade quando pelo menos uma das duas é verdade. Pelo menos significa que eu posso ter mais de uma verdade. Então, eu posso ter duas verdades. Não tem problema. Tá bom? Sabe qual é o grande lance aqui? É que no nosso dia a dia, a gente usa o ou querendo dizer ou. E o ou é o conectivo que a gente vai ver daqui a pouco. No conectivo ou, ele é chamado de disjunção ou disjunção inclusiva, tanto faz. Por que inclusiva? Porque inclui a possibilidade de você fazer os dois. Quando eu falo ou vou ao cinema, ou vou ao cinema, ou vou ao cinema, ou vou ao teatro, se eu coloco esse outro ou aqui na frente, aí já passa a ser a disjunção exclusiva. Aí tem um tracinho aqui embaixo. No ou, eu não posso fazer as duas, porque é disjunção exclusiva. Eu tenho que fazer exclusivamente um. Eu não posso fazer mais de um. Aí, nesse caso, aqui seria falso. Só que essa tabela nós vamos ver daqui a pouco. Ainda não é a hora da gente falar do conectivo ou. Eu estou falando do conectivo ou apenas, da disjunção inclusiva. Então, no conectivo ou, lembra o seu filho, ó, papai e mamãe vão te dar uma bola ou um boneco. Aí tu tá num dia bonzinho, chega lá, dá a bola e dá o boneco para a criança. Tu acha que a criança vai olhar os dois presentes? Não, papai. Toma o boneco de volta, porque você disse que era um ou outro. Você me deu os dois. Não, tem que me dar um só. Tu acha que a criança vai falar isso? Claro que não. Ela vai me dar os dois e vai ficar, né? Me dá os dois aqui. E tá felizona da vida. É ou não é? Então, o ou, ele dá a ideia de no mínimo um. Tá bom? No mínimo um. Beleza? Beleza. Então, por isso que a tabela dele é essa aqui, ó. Tá bom? Só é falso quando todas são falsas. Se as duas forem verdadeiras, é verdadeiro. Tá bom? Se só uma for verdadeira, é verdadeiro também. Ficou claro isso? No conectivo ou, é muito importante a gente entender o ou. Tudo bem? Então, recapitulando. Conectivo e. Conectivo e. Só é falso quando todas... Desculpa. Conectivo e. Só é verdade quando todas são verdade. Conectivo ou só é falso quando todas são falsas. E verdadeiro, tudo verdadeiro. Ou falso, tudo falso. Beleza?
Beleza. Tranquilo. Então, conforme eu prometi, vou separar um conectivo em cada bloco, para que a gente possa ir segmentando isso, possa ir interiorizando isso e para que você possa digerir isso aos pouquinhos, tá bom? Então, vou encerrar esse bloco aqui e no próximo bloco a gente fala do conectivo ou, beleza?